Pessoal, vamos lá. Vou falar um pouquinho de química orgânica na área de petróleo, tá? Então, a gente está na aula 9 do livro 3 de química orgânica, iniciando assim toda a nossa parte aí do segundo bimestre, tá? Então, primeira aula do livro 3 de vocês, na parte de química orgânica. Essa matéria agora que vem nas próximas aulas é bem facinho, é matéria prática, na verdade. Ela está bastante associada com a geografia, tá? Em relação direta com a geografia. E por estar associada com a geografia, né, é uma matéria que vocês verão a parte da química comigo e com João Vinícius, professor Antônio Carlos, vocês verão a parte do professor Cobra, aliás, né? Vocês verão o professor Cobra, vocês verão a parte geográfica, né, das bacias, etc. Tal. Mas está envolvendo aqui diretamente a química. Então, por exemplo, quando nós falamos na gasolina, nós estamos falando num composto que nós chamamos 2,2,4 trimetil pentano, ou também conhecido como isooctano. Então, você tem aqui o petróleo, né, aquele óleo preto, e os seus derivados. E como que nós obtemos esses derivados e como que o petróleo, ao longo das chamadas eras geológicas, eles foram, então, formados, qual que é o processo de formação. Eu me lembro que no nono ano, nós falamos com vocês sobre o ciclo do carbono. Naquele ciclo do carbono, eu lembro que, provavelmente vocês recordam bem disso, os compostos orgânicos, quando eles entram em decomposição, eles passam para aquele processo aí de ação de fungos e bactérias, e normalmente eles são, então, responsáveis, os fungos e as bactérias, por reciclar a matéria, né? Você vai converter a matéria orgânica, nós falamos isso, inclusive, não falamos ainda não, esse ano que a gente vai ver ecologia. Você tem a reciclagem da matéria orgânica em matéria mineral, em matéria inorgânica. Então, você consegue converter aquela matéria em putrefação, em íons cálcio, tá? E íons fósforo, principalmente, que vão ser absorvidos pela raiz do vegetal, e ao ser absorvido pela raiz do vegetal, eles são responsáveis aí pela formação, tá? Dos sais minerais que a planta absorve do solo. Mas aí você tem um outro detalhe. Qual que é o detalhe? Zé, como é que é feito o petróleo, esse petróleo que nós subtraímos aí dessas reservas profundas, etc, tal, que nós temos na natureza? Bom, nem todo material, na verdade, ele entra nesse processo de decomposição, esse processo de reciclagem da matéria, tá? Então, você tem uma parte do material que não entra em decomposição. Por que ele não entra em decomposição? Quais são os fatores que não contribuem para a decomposição? Ou melhor, que não contribuem para a decomposição?
altas temperaturas ou baixas temperaturas, tá? Outro fator é a questão da salinidade. Aí você tem a questão do pré-sal, tá? Regiões muito profundas. Então, você tem regiões bastante salinas. Então, você tem a questão da pressão atmosférica. Ah, eu estou muito lá no fundo do mar, eu estou lá em camadas a 11 mil metros, tá, de profundidade. Então, você tem um acréscimo muito grande da pressão atmosférica, levando em consideração, cada 10 metros que você mergulha, que você afunda, você aumenta em 1 atm, né, a pressão atmosférica. É verdade, 10 a quinta Pascal, Newton por metro quadrado, né, ou 760 milímetros de Hg. Então, a pressão ela vai aumentando. E esses fatores, como a pressão, como a salinidade, o tipo de pH, se é ácido, se é neutro, se é alcalino, esses fatores, a temperatura, eles interferem diretamente no processo de decomposição, podendo submeter o produto orgânico morto, tá, a um processo que não é de decomposição, e sim um processo que nós chamamos de fossilização. Então, você tem todo aquele processo que nós vamos ter para a formação e obtenção dos fósseis, exatamente. Aí você tem a condição de obter os fósseis. E esses fósseis, na verdade, muitos deles, eles são preservados na sua estrutura original. Outros deles, tá? Nesse processo de fossilização, ele vai formar, então, os combustíveis fósseis. Zé, então, se eu pego, por exemplo, sei lá, reservas vegetais, tá? Que morreram no passado. Aí, por exemplo, no caso do solo, elas são absorvidos. Vão lá para regiões mais profundas do solo. O que acontece, por exemplo, hoje naquela região dos Estados Unidos, principalmente a região do Texas, né? Na região sul dos Estados Unidos, você tem muitas bacias ali de petróleo no solo. Aqui no Brasil, as bacias são mais comuns aí no mar. Nos Estados Unidos, você tem muitas bacias também no solo. Aí, olha só, esse produto que não sofreu decomposição, mas foi fossilizado, ele vai formar esse óleo, que fica armazenado, tá? Em grandes profundidades. Então, veja só, o composto orgânico em si, composto formado por uma rede de átomos de carbono, tá? Ele pode ser obtido no processo de decomposição, e nesse processo de decomposição, o composto orgânico obtido, ele é transformado em composto mineral inorgânico, na forma de cálcio e fósforo. A maior parte dos compostos orgânicos, quando eles voltam para a natureza, eles sofrem esse processo de decomposição natural, tá? Agora, tem um processo também que nós chamamos de fossilização. Aí sim, aí você tem a preservação do conteúdo desse composto orgânico de uma forma de petróleo, tá? Ou uma forma de gás natural, que é outro derivado. Ou ainda você tem uma forma aí que vai contribuir para a formação do carvão, tá? Que é o carvão mineral. Mas o petróleo é aquele que é o mais utilizado no mundo, né? E não é só para combustão, não é só para combustível. A gente fala em petróleo, muitas vezes você lembra em gasolina e óleo, diesel, querosene, para helicóptero, etc. Tal. O petróleo, ele tem outras funções. Aquilo que a gente fala para vocês. Quase tudo no seu cotidiano, no seu dia a dia, quase tudo que está à sua volta, inclusive o computador ou o notebook que você está aí perto de você agora, grande parte dos materiais que compõem, principalmente a parte aí de polipropileno, de plástico, etc. Tal, são derivados de petróleo. Inclusive, se você tem alguma obturação no seu dente, esse amálgama que foi utilizado na obturação também é um derivado de petróleo. Então, assim, o nosso cotidiano é repleto, tá, de derivados de petróleo. Então, essa matéria-prima, esse óleo essencial aí, como é que você consegue obter os subprodutos, tá, a partir da fossilização desses restos de produtos orgânicos, tá, que não entraram em decomposição, que ficaram aí debaixo da terra ou debaixo do mar durante cerca de milhões de anos? Como é que nós conseguimos obter os derivados do petróleo, tendo em vista que quando ele jorra, você tem só aquele óleo negro? Quais são os processos? O que nós entendemos por destilação fracionada? Como é que ocorre esse processo de destilação fracionada? Tá? Aqui ele vai falar um pouquinho dos royalties, né? Da briga que existe hoje, inclusive aqui no Brasil,
pelos estados na divisão dos royalties do pré-sal, tá? Então, o pré-sal, você tem aqui uma área marinha, né, profunda, que você tem uma deposição aqui muito grande, tá? De petróleo. Olha só, no fundo do mar, você tem toda essa região aqui, você tem o pós-sal, você tem a região salina, e depois lá no fundo você tem a região do pré-sal, tá? Então nós estamos falando aqui de uma extensão que supera, tá? Uma extensão de 11 mil metros, tá? É muito fundo. E aqui, nesse pré-sal, você tem aqui grandes reservas de petróleo. A grande questão, muitas vezes, se discute hoje com relação a esse pré-sal, é como que você vai efetuar a subtração, né? Você precisa de muito investimento para você ter aí as bacias, né, que consegue subtrair o petróleo. Então, você tem que ter muito investimento nessa área, porque vai muito além daquilo que nós já estamos acostumados a explorar. Então, quando a gente fala de petróleo, a gente vai lembrar aqui da torre de destilação, tá? Como é que funciona esse processo que a gente chama de prospecção, tá? Onde você vai identificar onde estão basicamente os locais que há a produção de petróleo ou, tecnicamente, você tem uma riqueza na produção, tá, do petróleo. Como é que acontece o processo de extração e como é que acontece esse processo do refino, tá, do petróleo, ou do petróleo que nós chamamos muitas vezes de petróleo do tipo light. Então, aqui você tem um aspecto legal, um aspecto interessante. O Brasil, embora ele seja um dos grandes produtores de petróleo do mundo, o Brasil praticamente fica atrás, acho que, da Arábia Saudita, Venezuela e Estados Unidos, se não me engano. Mas só que o Brasil tem um problema. Nós não temos a tecnologia ainda para um refino, né, de petróleo tipo light. Aí o pessoal fala assim, nós temos a capacidade de subsistência de petróleo, né? Nós temos a quantidade de petróleo suficiente para nós nos mantermos aqui, e ainda sobra, dá para vender. Tá, isso é legal, mas o problema é que nós não conseguimos muitas vezes refinar esse petróleo. Então, o que acontece? Você tem que mandar o petróleo para o exterior, depois você recebe o petróleo aqui refinado, já é tipo light, e esse petróleo, obviamente, ele é regrado, o preço dele é regrado pelo mercado internacional. Por ser regrado pelo mercado internacional, as oscilações que sofrem lá fora em dólar sofrem aqui dentro, né? Inclusive, esse ano nós tivemos aí recorde na alta do preço dos combustíveis. Mas, de qualquer forma, mesmo você tendo autossuficiência em petróleo, você tem dificuldade, muitas vezes, nesse processo aí, tá? Da obtenção do refino do petróleo. Então, nós não temos ainda muitas tecnologias pautadas nesse refino. Então, nós temos que pagar caro para receber, tá, esse petróleo. Então, aqui você tem uma torre, e aqui é interessante que na base dessa torre aqui, ó, nós temos uma broca enorme. Essa broca aqui, ela tem como objetivo perfurar o solo, até para que, através da prospecção, ou seja, o local que você deve perfurar, que você vai ter ali, tá? Você vai ter ali acúmulo provável de petróleo. Esse material que é usado aqui é um material muito forte, inclusive essa broca aqui tem que ter a capacidade de quebrar muitas rochas, etc. Tal, tanto que você tem um material aqui formado pelo diamante tungstênio, mistura de dois grandes, tá? Pelo menos o tungstênio, um grande metal, e o diamante, um dos compostos que nós temos aí, o maior grau de dureza, tá? Que nós temos, nós usamos aqui na nossa biosfera, tá? O grau de dureza máximo. Então, ele vai aqui, ó, ele vai perfurando, chegando nas regiões mais profundas do solo, até chegar, tá, na região eventual que há esse petróleo, para que ocorra, então, a sua subtração ou sua extração, tá? Então, aqui, ó, depois que você atingiu a região onde fica o petróleo, então, como é que eu vou trabalhar com esse petróleo? Aqui a gente vai mostrar para vocês
um processo bastante legal. Esse processo aqui, inclusive, dessa parte da química, é um processo que em Enem, em vestibulares que atuam, trabalham com assuntos do cotidiano, tá? É muito comum aparecer questões pautadas, tá, desse sentido. Ah, Zé, então pode ter então questões de Enem? Pode ter questões de Enem. Inclusive, usando desenhos ou usando gráficos nesse sentido aqui. Então, como é que funciona aqui? Aqui eu tenho o petróleo bruto, tá? Aqui eu vou ter, então, essa região aqui que a gente chama de torre de destilação, onde você vai ter aqui o fracionamento da destilação. E como é que ocorre esse fracionamento na destilação? Esse fracionamento aqui, ele é obtido em função dos graus Celsius aqui, ó, que vão aumentando à medida que eu caminho nessa torre que está recebendo petróleo. Ela recebe o petróleo bruto e ela é destinada para cá, né? Aí ela vai passando aqui por esse processo de destilação para eu obter aqui alguns dos principais subprodutos do petróleo. Então, na região de cima da torre, eu vou ter aqui temperaturas mais baixas. Está vendo que vai de 20, 40, 70, aí vai aumentando. Até eu chegar aqui em altas temperaturas, tá? E acima de 300, que são temperaturas extremamente altas, podendo aí ultrapassar os 4 dígitos aí em termos de graus Celsius. Então, por exemplo, aí dá para você ver claramente aqui, ó, se eu estou mais ou menos em torno de 20 graus Celsius, tá? Dessa temperatura de 20 a 30, quem que eu vou obter primeiro aqui, ó? Eu vou obter o que nós chamamos de GLP. Mas o que é esse GLP? É o gás liquefeito de petróleo. Então, GLP é o gás liquefeito? É. Então, ele é um dos primeiros derivados obtidos a partir da consolidação de temperaturas menores. Sim. Então, você tem aqui um gás derivado. Esse gás é muito importante, né? Tem países que comercializam esse gás, inclusive, que chega no Brasil, de fora, você tem os gases dutos, etc. Ó, a Bolívia, por exemplo, é o nosso grande fornecedor desse gás. Tem o gás natural da Bolívia e tem também esse gás liquefeito do petróleo. Aí você chega aqui a temperaturas próximas aos 40 graus, tá? Você tem uma outra obtenção aqui de um produto bastante interessante, que é esse produto que você estuda aqui na geografia, que a gente chama de nafta, tá? Nossa, Zé, o nafta, exatamente. Aí você vai ter aqui o nafta. Esse nafta aqui ele é interessante, né? Ele é interessante. Por quê? Porque esse nafta, na verdade, tá? Ele é um derivado do petróleo e é um dos mais comuns aí como matérias-primas utilizadas no que nós chamamos de indústria petrolífica, tá? Ah, Zé, então ele é bastante utilizado? Sim, bastante utilizado. Na verdade, você usa muito, a partir do nafta, a produção de dois gases. Você tem um alceno com 2 carbonos, que a gente chama o etileno, o gás eteno, tá? E você tem o gás propeno, tá? Aí você pode ter também benzeno, você pode ter também tolueno, você pode ter também xileno, tá? Então, eles são muito utilizados no processo de reformação, ou eles são gases que a gente chama de reformadores, tá? Eles são utilizados na presença, por exemplo, do vapor de água, na produção do gás que a gente usa em casa, que é o gás de cozinha, tá? Que é o GLP. Então, o nafta, ele é um segundo subproduto extremamente importante e utilizado também em outros processos, na base de eteno e propeno, tá? Com esse detalhe legal. Ele é obtido logo após o gás liquefeito GLP,
você tem a obtenção aqui do nafta, em torno de 40 graus na torre de destilamento, tá? Ou de destilação. Aí, mais ou menos aos 70 graus na torre, nesse local aqui aos 70 graus, você vai ter a obtenção da gasolina. Aí a gasolina é o combustível, né, Zé? Sim. Tanto que a gasolina, ela tem tudo a ver com aquilo que a gente estuda na química, que eu acabei de falar para vocês aí. Ela pode ser tanto como na forma de isoctano, que é a mesma coisa de que 2,2,4 trimetil, tá? Pentano, que é a nossa gasolina convencional, que é utilizada aí como combustível na maioria dos veículos, tá? No mundo inteiro. Só que o grande problema é que os derivados de petróleo, por serem combustíveis fósseis, né? Ao entrar em combustão, eles liberam uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera e também libera CO, monóxido de carbono, contribuindo para o agravamento do aquecimento global, porque o CO ele acaba aumentando a espessura do cobertor estufa, e ao aumentar a cobertura do cobertor estufa, o que acontece? Você devolve mais calor para a Terra, né? Devolve mais ondas de calor na forma de radiação infravermelha para a Terra, tá? Aí depois, ó, entre 70 e 120 graus, antigamente isso aqui era muito utilizado na década de 70 e décadas anteriores, até mesmo no início da década de 80, não era a maravilha que nós temos hoje. Você chega em toda propriedade rural, você tem energia elétrica. Não era assim, não. Energia elétrica, nesse período, era uma raridade, principalmente se você caminhar mais atrás, ainda na década de 60, por exemplo. O pessoal usava o que nós chamamos de lamparinas. E há um período na roça, inclusive, que mesmo com a energia elétrica, a energia elétrica era muito incipiente. Me lembro na década de 80, final da década de 80, lá no sítio, nós tínhamos problemas sérios. Armava um tempo de chuva, a energia caía, acabava a energia, etc. Tal. Aí, ainda naquela época, a gente usava muitas vezes esse artifício aqui, ó. Você colocar um pouquinho de querosene na lamparina, ou outro artifício que era utilizado também, é utilizar os lampiões, né? Aí você tem aquele botijãozinho, que é melhor, porque pelo menos ele clareia bastante e não causa liberação de CO2. Porque a lamparina, à medida que ela tem aquele fogo dela lá, ela vai clareando durante a noite, ela vai liberando, vai exalando, né? Os derivados ali de petróleo. Você acorda de manhã, o nariz está até preto, essa parte de baixo aqui do nariz aqui, ó, fica preto mesmo, tá? Do querosene queimado, os derivados do querosene que foi queimado. Hoje, o querosene, ele é muito importante como combustível para a aviação. Inclusive aqui, avião, você usa uma gasolina azul, né? Que é um pouco diferente da gasolina para carro, uma gasolina com uma octanagem altíssima. E o querosene, ele é muito utilizado para helicóptero. Então, ele é extremamente utilizado aqui, Zé. Sim. Você está vendo aqui, ó, que quanto menor o composto, menor a temperatura para a sua obtenção, né? Acho que já deu para você prestar atenção aqui, né? A gente está trabalhando com gases aqui. Esses gases, normalmente, aqui, eles estão com 4 carbonos, ó. Quando eu evoluir para nafta, uma mistura de eteno e propeno, eu vou trabalhar com cerca de 8 carbonos. Quando eu estou trabalhando com isoctano, que é a gasolina, eu estou trabalhando com compostos orgânicos com 8 carbonos, tá? E quando eu estou trabalhando com querosene, ele vai crescendo. À medida que a temperatura cresce, eu vou tendo aqui, eu vou obtendo compostos com uma rede de átomos de carbono mais extensa. Então, o querosene já chega com 12, tá? E logo abaixo do querosene, um outro combustível que ele tem uma cadeia dobrada em relação à gasolina, que é o combustível que nós mais utilizamos no nosso país, na nossa malha viária, pelo menos no transporte, né? Então, infelizmente, o nosso país ele não se desenvolveu em termos de
ferrovia, então nós somos muito dependentes de combustíveis fósseis, inclusive do diesel, os caminhões, né? Então a forma que você tem para chegar com os produtos até você é através da malha viária, através dos caminhões. Nossa, Zé, mas eles consomem diesel, né? Consomem. E aqui você vai ter, então, o óleo diesel, a gente chama de gás óleo ou diesel. Mas veja você que para eu obter o diesel na torre de destilação fracionada do petróleo, eu preciso de temperaturas que variam aqui, ó, que vão em torno de 120 a 200 graus, tá? Vai ficar aqui intermediário em torno aí dos 150, 140 graus, eu tenho a obtenção do diesel. Aí quando eu aumento, só que aqui, ó, eu aumento um pouco a temperatura e a cadeia de carbono, ela aumenta significativamente, ó. Agora eu tenho compostos aqui com 36 átomos de carbono, compostos gigantes, que são responsáveis pela formação daquilo que nós chamamos de óleo lubrificante, tá? Ah, Zé, isso aqui tem aquela questão que a gente vai ver mais adiante, que é o craqueamento do petróleo? Tem, tá? A gente vai ver como é que se dá a obtenção, né, do craqueamento para você obter melhor qualidade, etc, tal, e para você ter a reforma do petróleo. Aí você tem aqui, ó, esse óleo lubrificante, ele é utilizado para motores em geral, na parte de lubrificação, para diminuir o atrito no momento da movimentação dos componentes do motor, os componentes, óbvio, metálicos do motor, tá? Aqui você tem também, ó, em torno de um pouco mais de 300 graus Celsius, você vai ter aqui, ó, o gasóleo aqui, que é o gasóleo pesado, tá? Para unidade de craqueamento. E depois, cadeias superiores a 80 carbonos, nós temos aqui, ó, os subprodutos mais básicos do petróleo que são utilizados demais, por exemplo, o asfalto. Ah, aquela parte preta que é usada, tudo, aquilo lá é um derivado de petróleo, que é obtido a temperaturas muito altas. Tá? Tanto que quando estão tapando buraco, por exemplo, na rua, quando você vê lá que eles estão jogando, né, o asfalto, sai fumaça. Aquilo é quente mesmo, tá? Um derivado do petróleo obtido em altíssimas temperaturas. Então você vê que na torre de destilação fracionada, você vai fracionando os produtos em função de temperaturas menores que vão aumentando em relação às cadeias derivadas menores que também vão aumentando, tá? A partir dessa coluna de fracionamento do petróleo. Nossa, Zé, então isso aqui é um negócio bem simples. Aqui você está vendo, você tem uma caldeira para aquecer, em função da temperatura no interior, tá, dessa coluna, ou daquilo que nós chamamos de torre de destilamento, e você vai tendo aqui a obtenção dos produtos do petróleo. E aqui também, ó, você vai ter aqui a questão do carvão mineral, tá? Esse carvão mineral aqui, ele é legal, porque ele tem uma derivação direta aí a partir do processo de fossilização de florestas também, né? Então, você tem a obtenção aqui de compostos ricos em carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Que nesse processo eles vão liberando aqui lentamente aqui, ó, gás metano, CO2 e água, e vai ficando então, ó, nesse processo de fossilização, apenas a parte sólida do carbono. Então aqui você tem aqueles processos que o pessoal força muitas vezes a ocorrência deles, né? Nas carvoarias, quando você queima aquelas madeiras, etc, tal, naqueles fornos, para você obter o carvão, tá? Ah, mas o carvão ainda é uma importante fonte de energia? É uma importante fonte de energia porque ela custa, tem um preço bastante acessível. Quando você pega o processo da Revolução Industrial, final do século XIX, né? Você tem ali uma potencialização na utilização de combustíveis fósseis
E naquela época não eram combustíveis ainda assim tão respaldados no petróleo. Quem eram os principais propulsores da indústria eram os combustíveis à base de carvão, que tem alto potencial pelo fato dele sofrer essa desidratação, liberar água, CO2 e gás metano para a atmosfera. Ele tinha então uma condição muito interessante de formar esse resíduo sólido que até hoje é utilizado quando você vai fazer aí um churrasquinho, alguma coisa assim. Você usa muitas vezes esse carvão que na presença de oxigênio ele favorece bastante a combustão, tá? Muito embora ele é altamente poluente, além desses compostos aí derivados do carbono que ele libera, os gases derivados do carbono, ele ainda libera, né, enxofre e outros gases extremamente tóxicos, tá? E aqui, ó, a partir do carvão mineral, você vai ter aqui, ó, a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Nossa, Zé, você está parecendo aula de geografia. Mas só que a gente vê muito o aspecto aqui da concentração energética e da formação em carbono, né? Que na geografia você já não vê tanto essa questão. Bom, aqui você tem então, ó, essa concentração energética em função de cada um desses derivados a partir do carvão mineral. Então, quando você compara aqui, ó, por exemplo, você tem a turfa, aproximadamente aqui a massa dela, tá? Ela tem aproximadamente 55% de carbono. Ah, quanto que ela libera? Ela libera de 5 a 6 mil, tá? Quilocalorias por quilo de material seco. Então a turfa é interessante? Mas o lignito é mais interessante ainda. Porque o lignito ele tem cerca de 70% de massa em carbono e tem a prerrogativa ou a capacidade de liberar cerca de 6,5, tá, mil quilocalorias por quilo de matéria seca de lignito. E a hulha, Zé? A hulha é 80% em massa. Libera quanto? De 7.000 a 8.000, tá? Quilocalorias por quilo. E o antracito? O antracito, a maior parte dele praticamente é massa de carbono. 96% representa massa de carbono. Isso é interessante porque ele tem uma capacidade de liberar energia. Se você está trabalhando aqui, se nós estivéssemos trabalhando, sei lá, há 2 séculos atrás, nós teríamos aqui, por exemplo, um forno de uma indústria, ou até mesmo utilizando esses tipos de carvões aqui, nos motores a combustão dos trens, nós teríamos uma eficiência muito grande através desse tipo de carvão mineral que nós chamamos de antracito. 96%, ele teria a capacidade de, nós temos aqui 8,5, tá? 1.000 quilocal por quilo. Então, esse seria aqui o mais violento de todos. Então, se fosse comparar aqui em termos de capacidade de combustão, liberação de energia, que promove uma maior ou menor eficiência, por exemplo, para o funcionamento de um motor a carvão, o antracito seria o combustível mais violento deles, tá? Então, ó, quanto maior a concentração de carvão, maior a capacidade de liberação, basicamente aí, de energia. Nossa, que legal. Aí vai falar que aqui nós temos ainda 50%, vai dar uns dados aí. O carvão que nós utilizamos no Brasil ainda é importado e nós usamos ainda muito o carvão importado dos Estados Unidos. E por falar nisso, nós temos aqui o famoso gás natural. Como é que você tem a obtenção desse gás natural, né? O Brasil, ele necessita muito desse gás natural e compra muito, né? Que eu falei no início da aula, o país que mais nos vende gás natural é a Bolívia. É um rolo lá, né, que a Bolívia tem dívida com o Brasil, é uma confusão, etc. Tal. Mas, enfim, você tem aqui a extração, está dando para você ver aí na figura ao lado.
você está extraindo aí o produto. Então, aqui na parte de cima, eu tenho uma rocha, tá? Que é uma rocha sólida, ou seja, uma rocha que praticamente não apresenta aí poros. Aí nessa parte aqui, ó, nesse cinza mais claro, você tem aqui uma reserva, tá? Que começa a acumular aqui gases a partir aqui do petróleo, tá? Que você tem aqui já nas reservas mais abaixo, tá mais escuro. Então, ó, esse petróleo ele vai penetrando nos poros dessas rochas. E na parte de cima, as reações químicas permitem a formação aqui de gases, tá? Liberados a partir do petróleo. Ah, então, Zé, eu vou ter aqui no subsolo famosos bolsões aqui, que são bolsões que reservam gases naturais que podem ser subtraídos e eventualmente utilizados. É por aí, tá? Então, você pode ter vários tipos de gás, mas um dos principais que nós vamos ter aqui é o gás metano. Mas além do gás metano, do CH4, eu posso ter gás etano, propano? Pode, você vai encontrar aqui, tá? O próprio gás butano, o dióxido de carbono, tá? Sulfeto ou chama de sulfeto de hidrogênio, ácido sulfídrico, tá? E aqui o próprio N2, que é o nitrogênio. Esse gás serve para quê? Esse gás serve para combustível. Aqui no Brasil, quando começaram a difundir muito a questão de carro a gás, você vai encontrar aqui no sul de Minas, acho que é só Pouso Alegre que tem aqui gás natural disponível nos postos para venda. Na época, para difundir como combustível, o pessoal até baixou bastante o preço. Mas hoje a conversão não é tão legal mais, porque ele não tem a mesma eficiência calorífica do que a gasolina ou o etanol, ele gasta menos, só que o preço dele hoje está caro e acaba que não compensando. Para quem trabalha nessa área aí, quem trabalha com táxi, com Uber, etc., tal, acaba não compensando. Mas fora o risco que você corre de ter que ter um cilindro, né, para comportar esse gás no porta-mala do carro, tá? Hoje em dia não compensa tanto não, viu? Mas ele é muito utilizado na forma de gás natural veicular, que a gente chama de GNV, tá? Aí você vai ter aqui o famoso xisto betuminoso, ou também conhecido como betume, tá? Esse xisto aqui, ele se deriva de um material bastante oleoso. E nos Estados Unidos, hoje, muito tem se trabalhado para você obter petróleo, tá? A partir do xisto, para você reservar o petróleo natural fossilizado que ainda resta nas fontes aí que há no mundo inteiro. O americano ele tem apostado muito nesse xisto aqui, ó, tá? Na produção. Então, hoje estima-se que o xisto ele tem 4 vezes mais reservas, tá, de petróleo no total de reservas mundiais de petróleo no mundo. E o americano tem apostado muito nisso aqui, ó. O que o americano faz? O americano é extremamente esperto, né? Ele compra do mundo inteiro petróleo e guarda o deles. Aí quando? Mais adiante, quando houver uma falta sistêmica de petróleo no mundo, só eles terão para vender, né? Esperto, né? Bem esperto, tá? Então você vai ter aqui esse xisto que tem sido e deverá crescer cada vez mais como uma importante fonte energética aí, tá? Para ser utilizado. E aqui você vai ver que os derivados dele é muito parecido com os derivados, óbvio, do petróleo, até por causa da formação, tá? Do xisto. Então aqui você tem os produtos diretos, aí, ó, a nafta, o óleo, tá? Aqui você tem o gás, que é o gás combustível. Aqui você tem o enxofre, que é muito utilizado também pela
indústria cosmética, indústria farmacêutica, de fertilizantes, para obtenção do próprio H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E aqui você tem os subprodutos, tá? As cinzas, por exemplo, é um insumo industrial que é muito utilizado para a produção do cimento, que é utilizado aí como matéria básica na construção. Você tem o que nós chamamos de cal-xisto. O que é esse cal-xisto aqui, ó? Ele é utilizado na absorção de gases ácidos industriais, tá? Ele é utilizado também como carbonato de cálcio, ou como óxido de cálcio, para eu ter aqui, ó, um dispositivo utilizado na agricultura para a realização do processo de calagem, ou seja, para eu minimizar os problemas de acidez que eu possa ter no solo, tá? Então, ele é um substituto do carbonato do calcário que nós usamos aqui no Brasil. Então, ele pode ser usado para a correção de acidez do solo. Ah, Zé, e essa torta oleosa aqui, ó? Então, isso aqui ela tem como prerrogativa substituir muitas vezes a lenha, que é muito utilizada ainda em padaria, ou o próprio carvão mineral, tá? Você pode usar essa torta oleosa. Nos Estados Unidos, eles já utilizam esse procedimento há algum tempo. Você tem aqui os finos de xisto, que são insumos energéticos, que têm aproveitamento por combustão e por essa quebra aqui, ó, que a gente vai ver mais à frente, na química orgânica, que a gente chama de pirólise, tá? Aqui você tem a água, que nós chamamos de água de retornagem, que são utilizadas muitas vezes para obtenção de adubos e defensivos agrícolas. E aqui você tem o xisto retortado, tá? Que é um insumo para a produção, por exemplo, aí de cerâmica vermelha, todo mundo conhece. Até pouco tempo atrás, aí, todo o pavimento do Colégio Atenas era uma cerâmica vermelha. Faz pouco tempo que mudou. Cimento, pouco tempo que eu digo, já faz uns 4 anos. Você tem a obtenção do cimento, agregados leves, e aqui você vai ter também, muito utilizado, junto com o óxido, dióxido, melhor dizendo, de silício, para obtenção a partir de areia, né, que você tem o dióxido de silício, para obtenção dos vidros. Ah, Zé, então muito legal essa questão do cisto, do xisto, etc. tal, né? É bem legal. São coisas do cotidiano, são coisas do dia a dia. Bom, aqui nós temos a questão do gás metano. E esse gás metano aqui, ó, aliás, o gás GLP primeiro, antes do gás metano, esse gás liquefeito do petróleo aqui, ó, ele é muito legal, porque você vai ter aqui uma mistura, tá, de redes de compostos aí derivados de cadeias carbônicas. Então, basicamente, você tem dois compostos. Você tem o gás propano e o gás butano, tá? Ah, Zé, qual que é o problema desse gás? Esse gás, na verdade, ele é um gás que nós chamamos de gás inodoro. Ele não tem cheiro nenhum. Ah, mas por que quando está vazando gás em casa, a gente sente aquele cheiro forte, etc. Você sente o cheiro forte porque é misturado enxofre, né? Gases de enxofre no meio do gás de cozinha. O cheiro que você sente é de enxofre, mas o gás propano e butano em si não tem cheiro nenhum, inodoro. Se você não tivesse essa condição de sentir o cheiro, muitas pessoas seriam asfixiadas e morreriam sem ver, tá? Ah, Zé, morreria sem ver. Por quê? Porque a pessoa vai ficando meio atordoada, ela não consegue nem levantar depois direito e acaba morrendo asfixiada, tá? Então, esses gases aí, eles são vendidos no interior de botijões, e interessante que quando você começa a comparar aqui no gás de cozinha, a chama dele, ela muda de cor, né? Quando o botijão, ele tem mais gases, tem mais propano, a chama dele é azul. Quando você chega assim, você fala assim, será que está acabando o gás? Você não precisa ir lá fora, dar uma olhada no botijão, se está vazio, é só você olhar a chama. Se a chama está amarelada,
é que o gás está acabando, está no restinho ali, né? O fim do gás butânico está sendo queimado. Se a chama está azul, o problema pode ser entupimento aí no fogão, mas não é problema que está faltando gás no botijão, tá? Então, normalmente a cor da chama é que determina se o gás está ou não no fim. Se estiver amarelo, pode chamar a pessoa para trocar o botijão de gás. E o gás metano, né? O grande gás metano. Esse gás metano ele é muito legal, porque ele é obtido e produzido principalmente aqui pelos animais. E o grande desafio hoje que nós temos, você tem uma necessidade de alimentar cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, ou próximo a isso, 7,5, 7,6, só que há uma dependência muito grande, exceto na Índia, que não come carne de boi, mas pela carne bovina. Então, você tem uma dependência muito grande, tanto da carne bovina quanto da carne suína. Mas o bovino, ele tem um problema. São animais ruminantes. E no processo de ruminação, que são animais poligástricos, eles liberam gás metano. Como você aumenta muito a necessidade da pecuária, o que vai acontecer? Esses gases metanos aqui, ó, eles são cada vez mais liberados para a atmosfera. E as próprias fezes também, tá? Tem essa prerrogativa de liberar esse gás metano. E o gás metano, junto com o CO2, ele é um dos principais aí, desencadeadores daquilo que nós chamamos de aquecimento global, de efeito estufa. Agora, tem um detalhe legal que é feito aí nas cidades grandes, onde você tem problemas com favelas, e muitas vezes você não tem o tratamento de esgoto, é um detalhe que a gente sempre fala aí, que é muito utilizado, tá? É para você reciclar o esgoto, que são os biodigestores. Então, não dá para eu fazer aqui, as casas são muito próximas, né? Muitas vezes são grudadas, muitas vezes você não tem rua de separação. Então, o que, que eles fazem muitas vezes? Eles estabelecem aqui na comunidade estruturas como essa, os biodigestores. Como é que funciona? Você vai coletar o esgoto num local específico das casas, tá? E esses esgotos são produtos orgânicos. Esses esgotos são armazenados nesses locais, que são os biodigestores, tá? E aqui tem um detalhe interessante. Acumula muito aqui bactérias que nós chamamos de bactérias anaeróbias. Ah, bactérias que realizam o quê? Bactérias que realizam o processo de fermentação, Zé. Então, o que essas bactérias fazem? Elas liberam o que nós chamamos de gás metano. E o que eles vão fazer com esses gás metano, Zé? Eles canalizam esse gás metano, que são produzidos pelas bactérias que estão atuando sobre o esgoto da comunidade, e levam esse gás metano até creches, asilos, tá? E esse gás que eles recebem tanto no fogão, tá? Ou recebem em outros locais, esse gás é um gás de graça. Eles não têm esse gasto. Estão utilizando aí a própria reciclagem das fezes a partir de bactérias fermentativas que produzem o gás, e esse gás ele é utilizado depois como se fosse um gás de cozinha. Ah, mas não é sujo, Zé? Não, é o gás produzido pelas bactérias. Não está chegando fezes no fogão. São os gases pela fermentação, tá? Das bactérias. Então, beleza. Aí na segunda tarde, a gente para que eu faça esses exercícios aqui com vocês. Eu vou ter que entrar no terceiro agora em seguida, praticamente, tem uns minutinhos para entrar. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Essa matéria eu sei que é bem tranquila, né? Pelo que eu falei no início, tem muita geografia. Coloca para mim aí, presente, por favor, aí, né? No chat. Beleza. Segunda-feira, pessoal, nos vemos de novo.